Olá, olá, boa noite. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Nós estamos em mais um episódio aqui do podcast. Esse que é o melhor lugar para você estar, para se informar sobre o legislativo, sobre políticas públicas, é o lugar de debates. A gente traz aqui um pouquinho do que está acontecendo dentro do parlamento municipal, no cenário nacional também. A gente discute políticas públicas, projetos e também propostas aí de melhorias para a coletividade, discutindo temáticas que são sempre concernentes aí ao que a população está em busca, melhorias da saúde, educação, cultura. Então, esse é o melhor lugar para você estar aqui com a gente discutindo e mandando suas perguntas, suas sugestões, tudo aqui para que a gente acompanhe também o que a população está achando do nosso podcast. Nós estamos numa nova temporada do podcast Lugar de Debates. Já tivemos alguns episódios aí para trás, se vocês derem uma olhada, a gente entrevistou o presidente da Câmara, o vereador Wilker Moraes, vereadora Cristina Mutran e vereadora Maiana para falar sobre a Procuradoria da Mulher. O vereador Pacheco esteve com a gente falando sobre a trajetória dele, primeiro mandato. Aliás, um dos vídeos mais acompanhados aí, né, Leon? O vereador Pacheco tá aí com muitos comentários, muitas perguntas. E a gente está hoje também aqui com um vereador que está no seu segundo mandato, tem uma carreira bem promissora aí na política partidária. A gente está aqui com o vereador Fernando Henrique. Boa noite, vereador. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Gabi. Obrigado. É uma satisfação muito grande poder estar aqui pela segunda vez aqui no podcast, poder falar aqui com a população marabaense. Bem, nós agradecemos, né, o senhor ter atendido o nosso convite, estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre sua trajetória, como um balanço do primeiro mandato, né, da campanha eleitoral. Gente, mas antes eu quero passar a fala aqui para o nosso diretor de podcast, o Leon Ramírez. Boa noite, Leon. Boa noite, Gabi. Boa noite, pessoal que está aí em casa nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao Lugar de Debates, o melhor lugar para você estar aqui sexta-feira à noite. Eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal. Nós temos mais de 1.000 inscritos e agora só falta você. E peço também que você acompanhe as nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter, quer dizer, no X agora, né? Agora, Onde você exatamente. procurar, você vai nos encontrar. E para facilitar ainda mais, basta escanear o QR Code aí que você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais. Tranquilo? Inclusive, a gente está com transmissão em todas essas plataformas, né, Leon? Conta É um isso pouquinho aí, aí para pessoal. quem ainda não sabe. Antes nós transmitíamos as sessões apenas no Facebook, mas agora, tanto no YouTube quanto no Instagram, você vai poder acompanhar as sessões solenes, as sessões ordinárias, e agora não tem mais desculpa para você não É. acompanhar aqui a Casa do Povo. Exatamente, acompanha a gente por todas as plataformas e fica por dentro das sessões, dos trabalhos dos parlamentares, sem falar que você pode também acompanhar a pauta da sessão lá no site da Câmara, as notícias, então você fica por dentro do que está acontecendo aqui. E também pode acompanhar o perfil do Instagram de cada vereador, inclusive o vereador que a gente está aqui hoje é ativo na rede social, né? Isso, vereador Sim. Fernando. Me fala um pouco aí sobre o seu uso aí do Instagram, das redes sociais. Eu lembro, ano passado a gente fez um curso aqui para os servidores sobre mídias sociais, uso das tecnologias. O Leão foi até um dos facilitadores e trouxeram exemplos, cases de sucesso. Tava o prefeito de Recife, né? O João Neto, né? O João João Campos, Campos. perdão. Aí tava o governador e tava o perfil do vereador Fernando Henrique citado como um case de sucesso, como um Muito perfil bom. que é muito bem construído e bem alimentado. Como é que é isso, vereador? O senhor acompanha, o senhor está por perto? Me As diga. redes sociais hoje, elas dão transparência ao mandato, né? Uhum. Muita gente não acompanha o trabalho do dia a dia do vereador aqui na Câmara, porque também é, não consegue vir participar das sessões, então a gente usa nossas redes sociais para poder mostrar um pouco do nosso mandato, como que é o nosso trabalho, o que que a Sim. gente tem proposto, o que que tem de projeto, como é o dia a dia do nosso trabalho. E isso tem sido bem visto pela população, né? A gente tem crescido em número de seguidores, então é uma forma da gente mostrar o nosso trabalho e ser um pouco mais transparente. Então eu acho que é Isso. importante para o mandato. E aí o senhor consegue ir lá na rede social ter uma linguagem mais próxima das Sim, pessoas, né? uma linguagem mais simples e mais próxima com o eleitor, né? Uhum. Mas com aquelas pessoas que querem saber como é que é o papel do vereador. Exatamente, e assim constrói uma rede, né, vereador, que consegue acompanhar, Isso, compartilhar suas ideias, não é isso? exatamente. E também a gente pedir sugestões lá. Muita gente Sim. lá no direct, as pessoas falam dos problemas das ruas, às vezes Só quem não tem recebe o muita nosso mensagem? contato, sim.
Quem não tem um contato, às vezes vai lá, manda um problema de uma rua, a gente pega aquilo, Sim. já faz um pedido e já cobra, já dá um retorno para a pessoa. Então, a rede social também é parte do nosso mandato, né? Sim, é uma ferramenta de trabalho, né? Exatamente. O direct serve como um banco de dados, digamos assim, Sim. né? De você ter as ideias. Isso acompanha de perto a construção, por exemplo. Ah, eu não gostei dessa cor, então essa edição, eu quero Sim, tal. Isso tá ali perto. eu gosto de sempre opinar, né? Estamos aqui com o assessor do Sobre vereador, isso. Elionai, tava ali, ó, balançando. Antigamente eu era mais detalhista sobre isso, agora a gente tem que deixar por conta de quem cuida, né? Sim. Então, você tá acompanhando ali de perto, né? Não quero desse jeito o Sim, vídeo, você sim. tá sempre próximo, Cores, né? né? Ali, Só escolher uma como a paleta de edição, cores, sim. né? A gente percebe que tem uma estética na estrutura do Instagram, quando você olha, tem uma organização, os destaques são organizados, É. né? A sua foto de perfil é muito bem selecionada também para causar um impacto positivo em quem olha, né? Em quem se identifica. Então, isso tudo é um cuidado, né? É. Precisa melhorar, mas tá melhorando aos poucos, né? Sim. E o senhor sempre pensou isso, por exemplo, antes mesmo de estar na Câmara, o senhor sempre pensou que esse deveria ser o caminho para um parlamentar? Essa comunicação pelas redes sociais com a população? Eu acho que não, Você sentia eu nunca falta? pensei assim, porque na verdade eu nunca pensei em ser parlamentar, né? Então foi uma Ah, coisa natural que aconteceu, então não pensei isso, assim, eu vou organizar a rede social, porque um dia eu vou ser. Não, entendi. porque nem tinha também a rede social organizada muito assim, né? E também não pensei em um dia ser parlamentar. Então as coisas aconteceram naturalmente, né? Inclusive, vamos falar sobre isso agora. Sim, O senhor nunca pensou em ser parlamentar. não. Então, me conta um pouquinho, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. De onde o senhor veio e quando que a política partidária lhe fisgou? Não, eu quero ser vereador. Como é que foi isso? Eu comecei em 2011, eu conheci o deputado federal Zequinha Marinho. No Uhum. tempo ele era deputado federal. Meu tio me apresentou, que é pastor aqui, pastor José Vicente. Ele teve uma visita com ele, então ele me indicou, né, para trabalhar junto com ele. Em 2011 eu comecei a trabalhar com ele. E aí eu comecei a conhecer de perto, né, a política, conhecer de perto as causas sociais. E aí quando foi 2016, então depois de 5 anos, né, trabalhando Sim. junto, acompanhando, vendo de perto um pouco a política, porque quando a gente vê de fora, você vê um pouco diferente, né? E quando foi em 2016, eu comecei a me interessar e falei, eu vou ser candidato a vereador, que foi a minha primeira campanha. Sim. Não fui eleito, mas tirei 1.050 votos. Então ali Já é um número bom, né? já é um número bom. Então muita gente ficou surpresa, porque eu sempre fui muito tímido, né, assim, Sim. e nunca tive esse interesse de participar da política ou era envolvido em alguma causa pública. Na escola eu nunca fui envolvido em Grêmio. Grêmio, Não, líder de não, sala. eu sempre fui tímido, sempre fui quieto na minha, assim. Uhum. Mas eu vejo como um plano de Deus, né? Uhum. As coisas aconteceram naturalmente. Eu trabalhei junto com um deputado e ali já foi, eu acho que Deus trabalhando também no meu coração para que eu veja a causa pública e já tenha também amor. Sempre eu tive muito desejo de ajudar as pessoas. Então, isso desde de muito novo, eu sempre tive um olhar, né, a querer fazer o bem às pessoas, a poder ajudar. E aí eu vi que na política era um lugar certo para isso, né? Sim. E aí, quando chegou a eleição de 2016, eu, muito em cima da hora, sem fazer pré-campanha, sem me organizar, fui candidato. Foi uma surpresa para muita gente, né? Inclusive, as pessoas ficaram sabendo da minha eleição na campanha, porque eu não fiz uma pré-campanha e ainda tirei 1.050 votos, né? Fiquei o primeiro suplente do PSC. Na ocasião, elegeu 2 vereadores e aguardei mais um pouco, né? Quando foi em 2018, 2 anos depois, eu fui candidato a deputado estadual. Ah, aí o senhor já veio para outro cargo, né? Aí já Uhum. vim candidato a deputado estadual e Sim. nunca mais parei, né? Graças a Deus até hoje. A gente sempre continua disputando eleições e estou no meu segundo mandato. A eleição de 2018, tirei 7.082 votos. Muito expressivo, Também né? não fui eleito, mas a gente se posicionou, mostrou né, um pouco da nossa história para Tudo pelo mesmo Marabá. partido? Tudo pelo mesmo partido. Uhum. Em 2016 pelo PSC, Partido Sim. Social Cristão. Aham. Em 2018 também pelo PSC. Aí em 2020 eu vim candidato também pelo PSC e tirei 2.140 votos. Então dobrou a votação da primeira eleição, né? Sim.
de 1.050 para 2.140. Aí fui eleito. Foi o meu primeiro mandato. No PSC também. Vereador, e o senhor não vem de família política? Ou Não, vem, assim, pai que é não. político, um Eu avô? sou o primeiro da É família. o primeiro, Primeiro né? corajoso, né? Sim. Não tem. Meus pais, eles não são políticos, não tenho. Meus avós também não, nem tio. Não tem ninguém envolvido na política. Uhum. Né? Nós somos de uma família que mora em Marabá há muitos anos, mas meus pais vieram do Nordeste, minha mãe do Ceará, meu pai do Maranhão. E vieram pra cá. Eu já nasci aqui, né? É Marabá. marabaense? Sou marabaense. 36 anos atrás. Já não sou tão novo assim como muita gente pensa. Mas a gente tá aqui há muito tempo, né? E meus pais vieram pra cá e a gente agora tem uma história muito grande em Marabá. E muita gente pensa assim, quando vê algum jovem entrando na política, porque tem alguém por trás. Às vezes já tem um familiar, né? A gente vê muita Sim. história assim, né? E aí é mais fácil até, né? Quando teve alguém que já abriu as portas, que alguém que já percorreu por aquele caminho, você vem só lança o nome, já é conhecido, mas no meu caso não. A gente teve que construir de um em um, mas também essa construção se deu por conta também da união da minha família, a união dos meus amigos, né? Então, se fosse sozinho, eu não tinha conseguido. Entendi. E aí o senhor falou que veio primeiro vereador, depois candidato a deputado estadual. E aí, porque as duas primeiras tentativas o senhor não conseguiu se eleger, né, diretamente, ficou As duas suplente. primeiras não. E como foi depois? Tipo, acabou a eleição, eu acho que dá um desânimo É, ou não? dá um desânimo. Mas o desânimo só deu no dia. No outro dia eu já Já estava tava. pronto para outra campanha. Então, só Na no hora do primeiro dia. resultado, 2016, Uhum. que não fui eleito, a gente fica mal no dia, né? Sim. Mas no outro dia eu disse, não, agora eu preciso começar de novo. E aí foi o que eu fiz. E de uma forma, eu acho que corajosa, né? Porque perde uma eleição para vereador e já vem para uma eleição de deputado, Uhum. sem também ter uma estrutura financeira, política, Sim. partidária. Então tem que ter muita vontade, muita coragem e querer muito fazer, né, uma boa política, porque se não for por este motivo, a gente não tem essa motivação. Até porque o PSC era um partido pequeno aqui em Marabá, né? Era um partido pequeno aqui. Mas e como é que o senhor não se elegeu e aí? Aí em 2018, Foi trabalhar em aí alguma coisa? continuei trabalhando Continuou com o isso? Zequinha, né? Aham. Ele veio candidato a vice-governador, se tornou Sim. vice, Uhum. depois senador, hoje ele é senador da República. Uhum. É um Trabalhei político muito também, experiente, trabalhei com né? a esposa dele, que é a deputada federal Júlia Marinho. Sim. Ela hoje não está no mandato, mas eu tive a oportunidade de assessorar ela, então aprendi muito com eles, né? Tive uma experiência muito boa Sim. e acompanhei o trabalho deles, que também são um trabalho muito sério, então eu aprendi muito a fazer uma boa política, uma política honesta, uma política séria, né? E quando foi em 2022, né? Depois do meu primeiro mandato, 2 anos depois, eu já vim candidato a deputado estadual de novo, né? E dessa vez pelo PSC novamente. E já foi uma expressividade boa de votos. Tirei 26.569 votos. Mas o partido, dessa vez, a legenda foi muito alta e eu não consegui ser eleito. Fiquei suplente, o segundo suplente. E, infelizmente, a gente não conseguiu o mandato, né? Aí quando Mas foi foi... um número muito bom, né? Mas foi muito bom. A gente, Marabá, eu tirei quase 15 mil votos, né? Foi 10% do eleitor de Marabá. Então, a cada 10 pessoas, uma votou em mim. Então, eu me sinto honrado, né, por ter essa oportunidade da população marabaense. E vim novamente para a reeleição de vereador, que todo mundo fala que é muito difícil, e principalmente a primeira reeleição é aonde a gente ou consolida o mandato ou a gente... porque quando a gente vem candidato a primeira vez, as pessoas elas apoiam porque querem saber como será o seu mandato. É uma expectativa, né? Sim. Ninguém É o novo, sabe. né? Então eu vou votar porque eu quero ver se vai ser um bom vereador, se vai ter um bom mandato. Quando é a reeleição, as pessoas elas aprovam o seu mandato ou não. Então o voto de reeleição do mandato é uma eleição mais difícil, posso dizer. Porque você tem que mostrar o que você fez. Agora não é pedir, me dar uma oportunidade. Não, agora eu quero continuar porque a gente fez um bom trabalho, né? Você está sendo avaliado, né? É uma avaliação. E a minha eleição eu acho que mostrou isso, né? O resultado, né? Porque de 2.140 votos, nós tiramos 3.957 votos. Então foi a maior votação da história de Marabá.
né? E eu me sinto honrado Mais votado, né? de poder, tão jovem, né? Mas de poder representar aí um número tão expressivo de pessoas. Na verdade, a gente não representa só os 3.957. É toda a população marabaense. Mas essas pessoas foram lá e votaram, né? Então, para mim é uma honra muito grande, uma responsabilidade maior. Isso mostra que as pessoas aprovaram o nosso mandato, que a população marabaense me deu mais uma oportunidade de continuar fazendo o que eu já estava fazendo, que é lutar pela cidade, né, buscar melhorias, propor projetos importantes para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa cidade. Nossa, muito bem. E aí, quando tira uma votação tão alta dessa, que ainda não teve na história da cidade, né? É muito bem representado. E assim, uma reeleição de primeiro mandato, né? Isso é muito significativo. E o que o senhor fez no primeiro mandato que o senhor faria diferente agora? Ou não? Não faria nada diferente? O que mais o senhor acha que deveria ter investido, que agora o senhor está pensando em investir, né? Quando eu falo disso, é seus planejamentos, né? Por esse Uhum. mandato. 20ª legislatura, inclusive. O que eu faria diferente? Eu acho que eu continuaria, né, o trabalho, porque assim, desde o começo do mandato eu me cobro todo dia, né? Muita gente pergunta por que que tu não para e descansa um pouco, às vezes trabalha muito e sempre quer mostrar um resultado, né? Mas é porque eu acho que as pessoas elas me deram essa oportunidade de ser vereador e eu preciso no dia todo dia eu preciso mostrar um trabalho, não porque eu quero ser melhor que alguém. Não, mas eu acho que é porque eu me cobro em tudo que eu faço que pra gente ser bom, né? Sim. Então eu não sei se eu faria alguma coisa diferente, mas eu acho que eu vou continuar esse trabalho que eu fiz no meu mandato passado, né? Apenas com a experiência hoje que eu tenho do primeiro, a gente vai fazer ela com mais perfeição. Eu posso dizer que o meu primeiro mandato, ele foi uma escola para mim, porque tem muita coisa que você é, aprende, que você erra, que você aprende, né? Então, eu quero fazer com mais entusiasmo, com mais vontade, com mais experiência. Eu acho que a experiência ela traz pra gente mais maturidade, então você consegue fazer melhor. É igual eu acho que aqui o podcast, quando você começa, Sim. você pode entrevistar alguém ali com mais timidez um pouco, não sei. Mas quando vai passando o tempo, você perde aquela timidez, né? Você perde o medo, você perde. Então o mandato também é a mesma coisa. Quando você está no começo, você às vezes tem ainda timidez ainda de chegar, de se associar a todo mundo aqui no parlamento. Mas o tempo vai fazendo você ter mais maturidade, você conhecendo mais a questão aqui conhecer o regimento interno, você vai conhecendo mais a casa, então com isso você vai entendendo também as necessidades da cidade. Eu vejo que no meu começo de mandato, a gente conhecia um pouco os problemas de Marabá, mas quando a gente passa 4 anos, você vê que parece que não conhecia nada. Uhum. Que o mandato, ele lhe dá experiência para você entender realmente o que Marabá precisa, né? Quais as causas. Então, quando você vem para um outro mandato, esse mandato, ele é diferente, né? Você consegue propor coisas melhores, você consegue pedir mais coisas, porque agora você não está só aprendendo, você já sabe e agora você vai aperfeiçoar. Sim. E eu queria que o senhor falasse um pouco assim, como o senhor pensava que era a Câmara quando o senhor entrou? Foi diferente o choque de realidade, né, quando entra? Porque alguns vereadores, quando a gente conversa, falam assim, eu imaginava uma coisa, quando eu cheguei aqui foi outra, eu me surpreendi, ou então era diferente, porque a gente acaba pensando que muitas pessoas pensam, né? E dizem que os vereadores não fazem nada, não Hum, trabalham, só vem terça-feira e quarta, não tem trabalho nenhum. E a gente vê que até na hora do almoço o vereador está trabalhando, é comendo, mexendo no celular e atendendo é, pessoas. Qual era a sua imagem? Apesar de que o senhor já acompanhava um político, né? na Então. verdade, eu já imaginava que era assim mesmo, né? Porque eu já Uhum, trabalhava junto ali e eu acompanhava muito, ia muito a Brasília, então eu ficava muito também lá nas sessões da plenária da Câmara Federal, eu acompanhava muito lá. Então, já acompanhava um pouco do dia a dia. Então, muita gente pensa que, como você falou, que o papel do vereador e o trabalho dele é nas terça e quarta, né? uhum, Que é os 2 dias de sessões aqui, que pela sim, manhã. Mas não, o trabalho do vereador é todo dia, né? O meu
particularmente, é sábado, domingo, não tem dia e nem hora. De dia, de tarde, à noite. Porque a gente está à disposição da população. Então, às vezes tem uma situação que você precisa atender uma pessoa num domingo, no sábado, no dia de feriado. Então, eu já imaginava que era bem corrido dessa forma. E eu entendo que as redes sociais, elas trazem para as pessoas isso, né? Eu mesmo procuro colocar, eu não coloco o dia todo, né? O dia a dia ali, um resumo de tudo, para também não ficar chato para as pessoas, né? Mas a gente procura colocar um pouco do nosso trabalho para que as pessoas conheçam e entendam o que que você está fazendo. Porque se fosse para ser vereador, para estar aqui só quarta, só terça, eu acho que não valeria a pena, né? Para mim vale a pena se eu conseguir fazer alguma coisa para mudar a vida das pessoas. Além de propor aqui requerimentos importantes, projetos de leis importantes, as pessoas precisam de uma ajuda, precisam de uma atenção, precisam de uma visita, precisa estar próximo, né? Que você esteja próximo. E eu sou muito próximo das pessoas. Eu sempre falo isso na campanha, né? Que eu não quero que as pessoas só me visitem no gabinete. Não, eu quero ir na casa delas também. Quando tem um problema na rua, eu quero ir lá para poder saber o que está acontecendo. Né? No hospital, eu quero poder visitar o hospital, não só quando tem uma situação, não, mas ir lá, no dia a dia. E eu faço isso constante. Então, esse é o meu trabalho. Sim. Então, eu poderia estar em casa, não, mas eu procuro ir de noite no hospital, procuro ir no materno infantil, procuro ir no posto de saúde, procuro ir numa escola. E talvez até uma coisa que você falou, o que que poderia fazer melhor, era explorar mais isso na rede social, né? Que eu vi que no meu mandato passado a gente já usou muito e eu acho que foi um dos primeiros a explorar tanto a rede social aqui. E neste mandato eu quero ainda explorar mais e ser mais transparente, mostrar mais o trabalho, né, do que a gente tem feito. Um dos lugares que menos eu mostro na rede social é o Hospital Municipal, porque eu acho que é uma questão, o pessoal tá lá, né? Expõe a pessoa, né, Expõe, que tá então lá. expõe o paciente, então eu vou, mas eu não mostro muito lá, porque, mas quem trabalha, quem está lá, sempre tem me visto por lá, né? Mas eu não gosto de estar lá com o celular aqui filmando para não expor os pacientes, eu Sim. acho que isso não é legal. Isso é muito importante, ter o cuidado com a pessoa, né? Isso. Com as pessoas que estão, né? Ter esse cuidado com a imagem das pessoas, o sofrimento das pessoas. Quem tá ali tá sofrendo, né? Sim, E expor o sofrimento, tem que ter muito cuidado. Eu acho isso muito importante. É, e quando o senhor olha, por exemplo, assim, vê essa situação que passa, né? As pessoas, o sofrimento, as dificuldades, isso em qualquer hora, né? Então, o vereador, quando ele tem que passa estar a ser disponível vereador, 24 horas, né? exatamente, a vida dele é pública, É. né? Como é E que se, foi isso pro senhor? se não tiver se o parlamentar, né, ou quem tem esse sonho de um dia ser vereador, se ele não tiver amor ao próximo Sim. e ele não tiver essa doação, ele não consegue fazer um bom mandato. Porque é uma Então, doação, né? então eu acho que para mim o porquê que eu tenho êxito e porquê que foi um bom mandato no meu primeiro, né? Uhum. Porquê que foi uma aprovação boa? Porque isso eu já tenho, eu acho que de berço, que é gostar de pessoas. Então, para mim é natural eu visitar alguém, é natural eu estar perto de alguém, estender a mão para uma pessoa na hora que precisa, porque eu faço questão e para mim isso me traz prazer poder servir e poder ajudar alguém. Agora, se fosse um peso, eu tenho que ir fazer isso porque é função do mandato, aí eu acho que eu não conseguiria fazer por muito tempo, Uhum. né? Porque Porque desgasta, né? e tudo que é fingido, Uhum. as pessoas percebem, né? Uma hora cai a E eu não, eu gosto porque eu tenho prazer em ajudar. Eu Uhum. gosto de ir no hospital, eu gosto de visitar alguém. Quando alguém está precisando de alguma coisa, eu gosto de servir. Então, eu acho que na igreja a gente serve. E É eu, isso que eu eu ia falar. cresci na igreja, né? Uhum. Então, eu aprendi isso, a servir. Sim. Então, por isso que não é um peso para mim, né? Isso que eu ia lhe perguntar, o senhor vem da Igreja Assembleia de Deus, né? Isso, E que tem muita evangelização, visitação, isso. né? Visitação aos enfermos, aos mais necessitados. Faz evangelho na rua, né? Sim. Isso deve ter influenciado, com certeza, né? Já tem essa aproximação das pessoas, Sim, né? eu acredito que sim, porque a base
né? A minha base familiar toda é da igreja, né? Minha E as mãe pessoas mesmo, vivem muito na casa dos outros, né? sim, minha Assim, mãe mesmo, visitando. ela visita o hospital há muitos anos, Sim. né? Ela vai lá junto com as irmãs para orar, Uhum. para visitar as pessoas no hospital e sempre ela gostou de fazer isso. Desde Sim. eu pequeno eu vejo minha mãe visitando, né? Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, já eram crentes, né? Então, eu acostumei vendo sempre minha mãe servindo, sempre ajudando, sempre cooperando na igreja, os meus pais, a minha família. Então, a gente também nasceu e cresceu vendo isso. Então, eu acho que para mim é natural servir e ajudar as pessoas. Por isso que a igreja, eu acho que ela é a entidade que mais serve, que mais ajuda, que faz um papel social, né? Porque a gente vê e observa o quanto a igreja ela é importante na sociedade. Tira pessoas das drogas, tira pessoas do alcoolismo. Então, dentro da igreja, eu tenho aprendido também a servir, a poder cooperar, a poder ajudar e a poder fazer um pouco do trabalho social. Então, quando vim para a política, eu só continuei fazendo o É. que eu já gosto de fazer, né? Já tinha essa base, né? Já Sim, cresceu com esse costume, com essa cultura, né? Do comunitarismo, digamos assim, sim, coletivo, né? As exatamente. instituições religiosas trabalham muito com a construção coletiva das coisas, das ações, né? Das ações dentro da igreja, ações sociais ou ações religiosas mesmo, sempre muito coletivo. Tudo é muito construído coletivamente, né? Digamos Sim, assim. Então, é só uma extensão nessa ideia, pensando nessa ideia, né? Que já traz essa ideia do comunitarismo para dentro da política. E aí, nós vimos aí na sessão que o senhor conseguiu um valor muito sim, bom para Marabá, mais de 1 milhão, se eu não estou sim, enganada, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque a gente sabe que o papel do vereador não é executar orçamento, não é o vereador que manda construir a escola, exatamente. asfaltar, mas ele consegue os meios de, Isso, às vezes, trazer orçamentos. E o senhor conseguiu uma verba altíssima para Marabá recentemente, né? isso. Conta um pouco como foi esse caminho, qual foi o seu objetivo com esse recurso. Para quem não assistiu a sessão, a gente que assistiu sabe, Aham. né? Mas quem não assistiu, conhecer um pouquinho mais. Como é que é esse seu caminho? Esse foi esse caminho para conseguir esse valor alto para Marabá? Como eu até falei na sessão, né? O papel do vereador, além de pautar coisas importantes, projetos, requerimentos e a gente está aqui nos debates do dia a dia, a gente também precisa trazer recursos para Marabá. Como Hum, você falou, a gente não é o vereador que diz para onde o orçamento sim. vai, o que é que vai ser feito, porque é o prefeito que faz isso, né? Uhum. A gente é o legislador e fiscal, né? Mas nós temos o papel importante de trazer recursos para cá. Então, Mediadores ali, né? trazer e fazer uma ponte, né? Uhum. Tanto os deputados federais e deputados estaduais que vêm aqui na nossa cidade, que ganha a eleição através dos votos de Marabá e depois a gente às vezes não sabe quem é esse deputado, né? Sim. E é por isso da importância de termos deputados aqui na cidade, da cidade, que ajudam, e têm contribuído com a nossa cidade, né? Eu consegui agora, como você falou recentemente, R$ 1 milhão para Marabá, através do deputado federal Joaquim Passarim. Uhum. Então é uma parceria importante que a cidade ganha. Por quê? Porque o estado do Pará são 144 municípios. Então, você tem um deputado federal e no Pará só temos 17. Então, se a gente tiver mais vereadores buscando com os deputados federais recursos para cá, a gente tem mais investimentos em Marabá. Então, o meu papel, desde o começo do mandato, é buscar também esses investimentos para cá. Eu consegui agora com o Joaquim Passarinho, e este não é o primeiro investimento que ele destina para Marabá. Sim. Já são muitos os recursos que ele tem destinado. Através da minha parceria, é o primeiro recurso que eu consigo com ele, né? Que são R$ 1 milhão. Uma boa parte é para a saúde, que a gente vê a maior necessidade hoje. E então, assim, eu quero agradecer, né, o deputado federal Joaquim Sim. Passarinho por essa ajuda, por entender a importância, né, que tem também do nosso mandato, porque é através da nossa parceria. Então, isso é o fruto, né, dos votos que as pessoas apostaram, também o fruto dos votos que deram no deputado Joaquim, que em Marabá foram mais de 5.000 votos. Então eu quero agradecer e também dizer que estarei continuando lutando por mais recursos para cá. Sim. Quem acompanha as suas redes sociais vê que o senhor vai bastante a Brasília, né? Tem Sim, bastante diálogo a nível e federal, né? Para poder trazer. até falando também sobre recurso, Sim. aproveitar, Uhum. esse não é o primeiro, né? Sim.
Eu, no mandato passado, eu consegui, através do senador Zequinha Marinho, Sim. 6 milhões de reais para a reforma e ampliação da Feira das Laranjeiras. Então, quem passa por lá vê Tá vendo as obras? que Né? está sendo feito uma feira lá, agora ampliada, né? Vai ser um lugar ali mais agradável para todo mundo, mas para que aconteça essas obras, precisa de recursos, precisa de apoio financeiro. Então, eu conversei com o prefeito, né? E faltava esse recurso, então eu intermediei junto ao senador, que é o senador que eu ajudei aqui na eleição. Então, o nosso papel é esse, a gente ajudou e a gente procura fazer essas parcerias para isso, para quando nós estivermos no mandato e o possível candidato, que no caso o senador foi eleito, a gente correr atrás desses recursos para ajudar a cidade. Então, foram 6 milhões de reais para a Feira das Laranjeiras. Teve um outro recurso que foi destinado também para a grota ali do aeroporto, acho que 600 mil reais. Então, assim, totalizando, não me recordo aqui aonde vai estar alocado todos os recursos, mas foram quase 10 milhões de reais nesse meu mandato passado que eu consegui de recursos federais. Então, é por isso a nossa ida sempre a Brasília, Sim. atrás dos deputados federais, atrás do senador, atrás dos deputados estaduais, né? Eu não tenho nenhuma parceria de nenhum deputado estadual, porque eu fui candidato, não ajudei nenhum. É muito melhor se eu tivesse sido eleito, né? Porque a gente teria um orçamento muito grande e poderia estar ajudando muito mais Marabá. Mas a gente entende que tudo há um tempo, né, Gabi? Então, Sim. enquanto nós estamos aqui no mandato de vereador, a gente vai estar trabalhando e lutando através dos deputados federais, através do senador, para que a gente consiga captar mais recursos e ajudar a nossa cidade. Sim. E aí eu quero agora que o senhor fale pra gente quais são os seus projetos futuros, né? Assim, qual é o seu objetivo com esse mandato? Quais são as suas frentes, digamos assim, de defesa desse mandato Aham. agora? Os projetos que o senhor vai defender, né? As causas. Falar um pouquinho dessa sua trajetória agora nesse mandato, né? Quais são os seus planos para esse mandato? Eu quero, como falei, né? Eu quero continuar o trabalho que a gente fez no mandato passado, porém agora com mais experiência e com mais maturidade, né? No mandato passado eu era o vereador mais novo, Sim. agora eu sou o segundo mais novo. A Maiana é a primeira, né? É, E já também parabenizar, né? Uma ótima vereadora que tem feito um bom trabalho aqui na Câmara, né? E a gente tem, graças a Deus, aqui uma parceria muito boa com muitos vereadores, né? E aqui é 21 trabalhando por Marabá e eu acho que se todo mundo se unir, Marabá ganha, né? ganha. Então, o meu maior projeto é continuar o trabalho, é ajudar a nossa cidade, é captar mais recursos para cá e estar próximo das pessoas, né? Na minha campanha, muita gente perguntava qual que é a tua maior proposta. Sim. Eu não quis elaborar nenhuma para dizer, chegar num bairro, ver a necessidade daquele bairro e com aquele tom político dizer que ia resolver aquele problema. Não fiz isso em nenhuma das minhas campanhas, né? Meu maior projeto é estar próximo da comunidade, continuar sendo uma pessoa correta, uma pessoa honesta, um- uma pessoa verdadeira e ouvir as pessoas e saber o que a cidade está precisando. Se eu estiver próximo das pessoas, próximo dos bairros, próximo da comunidade, eu vou entender. Então, meu mandato ele é uma ponte para a gente ver o que Marabá precisa e correr atrás disso, né? Junto ao executivo. Então, eu vou dar um exemplo. Este recurso eu consegui, junto com Joaquim Passarinho, e uma das necessidades que eu vi no meu primeiro mandato é o trabalho que a gente vai ver se consegue destinar para este fim, né? Tem o trabalho aqui da Secretaria de Assistência Social da Saúde, do Porta a Porta, que Sim. é um programa de buscar os pacientes em casa que fazem hemodiálise, né? Sim. Então tem uma fila de 128 pessoas aguardando esse trabalho, esse programa do Porta a Porta que só tem um micro-ônibus. Então muita gente fica esperando, então é uma coisa que às vezes muita gente não sabe, né? Mas que afeta quem está fazendo o tratamento. Então, tarda o tratamento, Que muda não com a... pode tardar, né? que não pode parar. Então, quem faz Uhum. hemodiálise, ele não pode parar. Então, eu vi uma dos pontos aqui simples que eu estou falando, e é onde eu quero ver se a gente consegue comprar um micro-ônibus para este programa, com Sim. uma parte deste recurso. O recurso é de R$ 1 milhão. Eu acredito que o micro-ônibus, eu não sei quanto custa, mas eu quero
que a gente consiga destinar para este fim, né? E o outro a gente vai ver para onde também a gente vai destinar. Então, vai mudar diretamente na vida dessas pessoas. Sim. Então, o que que eu quero fazer no meu mandato? É conseguir ajudar diretamente a vida das pessoas, é mudar a realidade delas, independente do meio que seja, né? Mas se não for para mim ajudar e mudar a vida das pessoas, se for só para ficar aqui debatendo, se for só para ficar aqui vindo terça e quarta e não mudar a vida ou a realidade de alguém, eu acho que não tem sentido ser vereador. Só para ganhar o salário, ou só para dizer que é vereador, para alguns é vaidade, né? Ou é algum status. Eu nunca consegui ver dessa forma. Então, por isso que eu me cobro todo dia, por isso que eu corro todo dia atrás. Eu vou em Brasília, eu vou em Belém, eu corro atrás de alguém para ver se eu consigo é, me, me- se eu consigo fazer valer a pena o meu mandato, né? Sim. Porque senão a gente entende que as pessoas elas esperam isso, né? É tanto que quando eu consegui os 6 milhões de reais, foi um pedido das pessoas da feira, Sim. que há tanto tempo estavam lá naquele lugar ali, pouco, ali já estava precisando, né? Aquela era Então, antiga. é muito antiga e é uma feira importante ali para Marabá, ali Sim. na Laranjeiras, né? Então, tem uma situação que está mudando a vida daquelas pessoas. Aí o meu mandato está contribuindo. Então, outra coisa, quando no começo do mandato o pessoal do Cidade Jardim cobrou muito sobre uma escola, né? E eu fiz um requerimento, acho que foi um dos primeiros requerimentos, eu tive com o prefeito conversando no tempo, Tião Miranda, sobre a escola do Cidade Jardim, mostrando a necessidade. Hoje está lá uma escola para mais de 600 pessoas. Então, o meu mandato está servindo para hoje estar vendo ali as crianças terem uma escola ali perto, né? Os pais ali não precisar trazer os seus filhos para longe. E tantas outras coisas que o nosso mandato conseguiu contribuir. Então, quando eu paro e olho e vejo, por mais que tenha perseguição, por mais que tenha que o mandato tenha, a rede social ela ajuda por um lado, mas ela atrapalha por outro, porque hoje tem muita mentira, muita fake news, muita gente que cria uma história e joga, e a gente, para mostrar a verdade, não volta pelo mesmo Não, lugar. não mesmo. Mas faz parte. Então, quando as coisas que a gente propõe, elas acontecem, se materializam, eu vejo que vale a pena. Aí eu vejo que o plano de Deus para minha vida, ele realmente está sendo traçado e eu estou conseguindo mudar a vida de alguém. Então, neste mandato, eu quero me dedicar mais, né? Eu quero trabalhar mais, eu quero poder estar sempre próximo à comunidade, às pessoas, buscando recursos, ouvindo as pessoas. Meu gabinete está todo dia aberto para atender as pessoas e ser essa ponte entre o executivo, né, e a Câmara Municipal. Muito bem. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Tem umas 3 perguntas ainda para fazer, mas eu queria perguntar qual é a sensação ao senhor ver, por exemplo, que algo que está ali beneficiando a vida da pessoa passou por sua mediação, por exemplo, agora, por exemplo, você vai ver a feira lá ajudando, gerando emprego, né, sendo um lugar de um espaço mais humanizado, mais adequado para a estrutura da feira. Qual é a sensação de ver um projeto desse, uma pessoa, por exemplo, como imobiliária, sendo atendida? Qual é a sensação que o senhor tem ao ver algo sendo realizado e que de certa forma e até diretamente contribuiu, né? Passou pelas suas mãos? É importante, né, para mim, assim, isso me motiva mais, né? Tem dias que você, acho que em toda profissão, em todo lado, em toda área, tem um dia que você repensa, né? Será se eu estou no caminho certo? Será se vale a pena, né? Será se eu continuo ou a gente faz outra coisa? Mas quando a gente vê que a vida das pessoas estão sendo impactada positivamente, que a gente está conseguindo ajudar, aí é que eu vejo que vale a pena. Sim. Porque para mim é o meu maior motivo a estar aqui é poder ajudar, né? Então, até falar também sobre o que outras coisas a gente tem feito, né? Sim. Além da. Agora falando das minhas emendas, né? Porque o vereador também tem as suas É. emendas parlamentares. Eu já tenho montado, através das emendas, ajudado a montar 3 salas de fisioterapia. Hum. Né? Uma no Instituto Vida Bela, que é lá na Folha 10, que atende muita gente. Então, nós observamos que Marabá tem uma fila muito grande para quem faz fisioterapia. Então, isso eu consegui entender durante o meu mandato. É por isso que eu digo que
conforme passa o tempo, a gente vai amadurecendo e entendendo o que mais Marabá precisa. Então, quando eu entrei no primeiro ano, eu não conseguia ver isso. Agora, quando foi passando os anos, a gente foi vendo. Por quê? Os pedidos aqui de fisioterapia é muito grande, né? E as pessoas, elas têm um acesso direto ao vereador. Então, todo dia há uma fila grande para pessoas que precisam da fisioterapia e a rede pública não dá conta. Então, através das minhas emendas, o que que eu fiz? Não, então bora ajudar a montar salas de fisioterapia em entidades, né, do terceiro setor, né? Então, o Instituto Vida Bela na Folha 10 hoje tem uma sala grande através do nosso recurso que atende muita gente e desafoga a rede pública. Então, também Sim. contribuindo através das emendas parlamentares. Tem um outro instituto no bairro Nossa Senhora Aparecida, que a gente destinou também um importante recurso. E agora foi montado, inclusive, tem umas 2 semanas, que é a ACIAFA, Associação Comunitária do Bairro Araguaia. Então, agora foi inaugurada, inclusive semana passada eu estive presente lá, então vai ser atendido muitas pessoas. Então, é a terceira sala de fisioterapia, né, através das emendas parlamentares, e a gente quer poder montar mais, quer poder investir, né, nas associações, nas entidades do terceiro setor, para que elas atendam ali e façam uma parceria junto com o poder público. Uma das entidades que também eu ajudo muito é os capuchinos, né? Ah, sim. O posto Eles têm várias de ações saúde lá, Padre né, de Pio. saúde. Então lá também é um lugar onde eles fazem uma ação social muito grande, né? E eu sou muito próximo deles. Desde o meu começo de mandato, desde o primeiro ano, na verdade, eu mando e destino recursos para lá. Lá eles fazem atendimento psicológico, É. né? Médico geral, clínico geral, uma série de ações. Isso. Desafoga muito, né? Então, assim, quando nós conseguimos ver essas ações e se materializar aquilo que a gente fala em discurso, é o que faz valer a pena a gente continuar aqui trabalhando, né? E uma coisa que eu não gosto de me envolver, e eu acho que a sociedade ela também não gosta, é dos discursos vazios, né? Tem muito discurso aí que é só para gerar polêmica, né? E eu não gosto de me envolver nisso. Eu gosto realmente de ocupar o meu tempo fazendo o que é bom. Ocupar o tempo em produzir, em fazer alguma coisa para que realmente as pessoas vejam, né, que através do nosso mandato aquilo se realizou, aquilo hoje que era um projeto de campanha, o que a gente disse que ia fazer, está sendo feito. E eu não, como falei também anteriormente, nas campanhas eu não propus muita coisa assim de projetos e tal. A gente fez alguns, né? Mas eu prefiro no mandato mostrar, né, até o que a gente não propôs para do que a gente só falar, né? Então eu não gosto muito de ficar dizendo que eu vou fazer, não, eu prefiro correr atrás, fazer e depois mostrar. Eu acho que é Sim. melhor, né? Impacta, né? É melhor. Vereador, a gente está chegando ao final, passa muito rápido o tempo, mas eu queria saber ainda duas coisas. Uma coisa um pouco mais humanizando aqui o vereador, mostrando que o senhor é uma pessoa comum, que o Fernando Henrique gosta de fazer quando não está sendo vereador. Quais são as suas atividades, seus hobbies? Eu já vi o senhor passeando no shopping, ali na cidade, na Velha. O que que o Fernando Henrique, o jovem Fernando Henrique, que ainda é jovem, né? Gosta de fazer no dia a dia. Não é no dia a dia, mas eu sorri aqui porque eu lembrei de uma pergunta que alguém me perguntou: o que é que tu gosta de fazer de hobby, né? E eu vou Sim. responder a mesma resposta. Sim. Eu vou responder a mesma coisa. Eu gosto de fazer política, né? Ah, é o seu hobby também. Eu gosto de fazer campanha. Sim. Eu gosto de poder. Eu acho que isso para mim é um hobby, porque não é um peso, né? Sim. Eu gosto de política, de poder trabalhar e eu não. Eu preciso fazer atividade física, eu preciso fazer academia. Consegue? Não fazer- faço, né? Não faço, mas eu não pratico esporte também. Então, assim, não tenho muito hobby. Sim. É do trabalho para casa e para a igreja. Sim. Então, a minha rotina é essa. É o dia todo no trabalho, né? Quando não é na Câmara, é fazendo alguma coisa numa secretaria, vendo alguma situação de rua. E quando termino essas atividades, né? Esse trabalho, eu vou para a igreja ou para O senhor casa. ainda consegue frequentar a igreja? Sim, eu não Porque posso tem gente que deixar não de ir, né? consegue, né? É, Assim, acaba não conseguindo, né? Porque na hora que tá lá, é todo mundo em cima, o tempo mas eu todo. preciso, não posso deixar, não. A igreja é o lugar que nos sustenta, né? A Sim. casa de Deus é um lugar que
A gente pode estar mal um dia, mas quando a gente vai na igreja, que a gente ajoelha, que a gente fala com Deus, que a gente se alimenta espiritualmente, aí a gente se renova, né? As Então, pessoas entendem, tipo assim, que ali é o momento do servo Fernando Henrique, se e não o entender, vereador. até porque o costume deles comigo já é de muitos Ah, anos, sim. Isso então ainda tá na mesma igreja, é mas. na mesma, Ah, sempre sim. na mesma. Então não Uhum. tem essa, ninguém me vê lá como vereador, Vai não. ficar o tempo todo perto pedindo, É, não, falando. lá eu sou Sim. o, o irmão, né, Sim. que sempre fui, né? E sobre até respondendo uma pergunta que você perguntou também e eu não respondi, os meus planos, né, Ah, sim. para o que que eu tenho de planos, né, futuro, né? O ano que vem a gente vai ter novamente as eleições, né? Em 2026 está chegando aí um Sim. período eleitoral. E eu irei novamente participar, né? Então, e eu já conto porque em 2016 eu fui candidato a vereador, em 2018 deputado, em 2022 a vereador, 2024 Vereador. vereador, né? 2022 foi candidato a É, deputado, né? 2022 foi deputado, em Sim. 2024 foi vereador agora, né? Sim. E em 2026 deputado de novo. Vai ser Então, deputado estadual ou federal? estadual. Uhum. Então, entendo que a gente precisa hoje, no meu segundo mandato, eu me sinto muito mais preparado e mais maduro para estar na Alepa, Uhum. né? E Marabá, a gente precisa de ter mais representantes no sul e sudeste do Pará, né? Aqui nós somos 39 municípios e a representação nossa é muito pequena. Então, de 41 deputados estaduais, se a gente contar a nossa região, tem 3 ou 4 para 39 municípios. Então, Marabá era para ter 3 ou 4 deputados. Sim. E nós não temos. E eu preciso desta oportunidade para poder trabalhar ainda mais por Marabá, para poder trazer mais recursos para cá, né? Porque um deputado tem uma força maior, né? Está próximo do governador, trazendo Sim. melhorias para cá. Então eu não posso perder essa oportunidade de ajudar a minha cidade. E que Deus possa nos abençoar para que dê certo, né? Sim. Aproveitando já que a gente está caminhando para o final, quais são os seus projetos mesmo? Até onde o senhor quer chegar na carreira política? Que não é uma profissão, mas é uma carreira, né? O Aí senhor tem outras pretensões, além de sair, de ir para a tenho, Alepa? tenho. Eu acho que conforme o tempo, o nosso sonho ele vai também Sim. Vai sendo, vendo mais né? possibilidades, né? Parece que quando se eu falar hoje que quero ser deputado federal, parece que para algumas pessoas, né, pode ser muito longe, porque eu acho que as coisas elas vão se materializando conforme o tempo, né? Mas eu tenho muita fé em Deus, né? Uhum. Então eu nunca consegui olhar e ver que parece que é impossível. É tanto que eu queria vir candidato a prefeito agora. E eu ia vir Sim, realmente. pois é. Eu O só senhor não falou vim, na plenária, eu né? só não vim por questões partidárias e eu Uhum. achei que o momento era para momento de união, né? Eu me uni ao Tony, eu não quis dividir ali o eleitor, que a gente tem um eleitor um pouco parecido. Sim. Então eu não vim por conta disso. Mas eu nunca tive medo de desafio, né? E eu acho que a minha fé ela precisa ser materializada também. Eu não posso dizer que tenho fé, mas na hora de exercer ela eu ter medo, não. Uhum. Deus me chamou para esta missão e ele tem estado comigo em todos os momentos, né? Na eleição que eu não fui eleito, eu fui vitorioso, porque Deus estava comigo. Sim. Foi um aprendizado. Então, de todas as eleições, eu estive sempre na direção de Deus. E o que tiver de desafio para vir para frente, eu quero, né, poder estar pronto. Então, aqui é só, eu entendo que é um tempo também de aprendizado. Eu quero sim um dia poder ser deputado federal, eu quero um dia exercer outros cargos, eu quero sim um dia poder estar no executivo de Isso que eu ia Marabá. falar, que Tenho ainda esse tem sonho, esse sim. sonho, né? Tudo no tempo certo, né? Sim. Então eu preciso aprender, eu preciso ter maturidade, eu preciso estar preparado, né? Porque eu acho que não eu não olho isso como vaidade ou como apo- é, apego ao poder, né? Não, não é por isso. Eu acho que é uma missão. E eu entendo que a minha trajetória, quando eu observo de onde a gente veio, né? E hoje eu estou e consegui ser o vereador mais votado da cidade, então eu entendo que isso é Deus também me mostrando que é possível, que Deus tem um plano para mim, que Deus me colocou aqui porque é para mim ser um canal de bênção na vida das pessoas. E eu quero ser na vida da população marabaense. Eu tive uma base
toda dentro da igreja, eu sou cristão, e por esta minha base, a gente aprende muito na palavra de Deus que a gente precisa amar o próximo, né? Que a gente precisa fazer o bem, que a gente precisa ajudar, que a gente precisa sempre estar disposto e servindo as pessoas, servindo a população. Então, a minha missão é essa. Neste momento, que está chegando aí um período, o ano que vem, a eleição, eu quero vir disputar um cargo para a Alepa, né? Que é para deputado estadual. E depois disso, colocar nas mãos de Deus os próximos passos, né? Mas é ter um mandato, uma reeleição de um mandato, e um dia que eu estiver pronto, sim, disputar uma eleição para o executivo aqui em Marabá. Então, as pessoas podem esperar aí uma candidatura Sim, futura vai chegar, a prefeito, né? com O certeza. momento vai chegar. Vai. Muito bem. Vereador, nós queremos agradecer a sua participação. Nós estamos aqui, nossa, rápido que passa o tempo. Agradecer a sua participação aqui no podcast, nesse episódio, para falar um pouco sobre sua trajetória. Eu acho que passa um filme na cabeça, Passa. né? Passa Quando um você filme. vai relembrando, vai vindo momentos, né? E a gente nem falou dos desafios, Pois né? é. Porque tem muitos. Tem que ter outro podcast Tem que ter depois. outro para falar dos desafios, porque eu acredito que tem muitos desafios, né? Lógico. Eu acho que só um Sim, ponto dos pode. desafios, acho que o meu maior desafio que eu tenho é conseguir passar para as pessoas, né, para a população marabaense, porque assim, como você falou no começo, as pessoas elas não entendem muito qual é o papel do vereador, né? Sim. Tem gente que pensa que o vereador pode, porque muita gente às vezes na campanha ele promete o que não pode, né? Que vai fazer o asfalto na rua da pessoa e tal. Então eu acho que o maior desafio de um parlamentar é ele ser uma pessoa verdadeira, né? Porque às vezes a verdade você vai agradar ou desagradar E tem alguém. que arcar com as consequências. Né? Então eu procuro sempre ser muito verdadeiro, e eu acho que isso é um dos desafios que um parlamentar correto e honesto e sério tem que ter. É saber dizer ou não quando precisa, né? Mas e ser verdadeiro, né, para não enganar ninguém. Então, eu acho que um parlamentar que tenha esse perfil de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa verdadeira, de ser uma pessoa correta, ele vai ter êxito no seu mandato. É o que a gente espera, né? É. A gente espera que seja mesmo, porque a gente vê muita gente tendo êxito por enquanto e não sendo, né? Mas a conta chega. Tudo que planta, colhe, né? Exatamente, é isso mesmo. E a gente não pode desacreditar da verdade, né, vereador? Diante de tantas dificuldades, a gente não pode desacreditar da verdade, da honestidade, senão onde é que a gente vai parar, né? E até fazer um pedido aqui às pessoas, né, que estão nos acompanhando, para seguir as minhas redes sociais, Sim. né? Porque através das redes sociais é que você vai acompanhar o nosso trabalho do dia a dia e também saber um pouco do nosso trabalho, da nossa história. Então é importante hoje o podcast para a gente dar uma pincelada um pouco quem é o Fernando Henrique, da onde que veio, o que quer fazer na política, né? Então eu tenho sempre procurado me preparar para poder ser eu acho que um exemplo, né, um exemplo de um bom parlamentar. Acho que eu quero poder, quando sair aqui da Câmara Municipal, as pessoas terem uma boa visão do meu mandato, né? É o legado que a gente deixa, Exatamente. Né? E é muito simples, gente. Se vocês colocarem lá no Instagram, Fernando Henrique, vocês já vão identificar. Já vai achar lá minha foto lá. Porque o Instagram dele não é muito difícil, não é cheio de underlines, não. É só colocar. Se você colocar Fernando Henrique, já vai encontrar a foto de perfil, né? Isso. Lá do vereador. Acompanhe, é um Instagram bem movimentado, tem muitas postagens, ele coloca aí as atividades que faz, requerimentos que apresenta. Eu acho que é importante a gente acompanhar até para a gente saber e ter informações mais concretas, né? Para a gente conhecer um pouco mais do dia a dia do parlamentar. E aí as redes sociais estão para isso, né? Para a gente também acompanhar coisas boas, né? E acompanhar o que está sendo feito de bom também. Exatamente. Tá bem, gente? Vereador, muito obrigada. Quero agora abrir a fala, fazer sua fala de encerramento para a gente encerrar o nosso podcast hoje. Obrigado, Gabi. Para mim é uma honra muito grande, uma satisfação poder fazer parte aqui, né, do Parlamento Municipal. Para mim, eu me sinto honrado. É um poder que foi constituído, né? E todos os 21 vereadores que estão aqui, eles foram escolhidos através do voto pela população. Então, a gente precisa respeitar cada um, né?
E eu procuro fazer isso aqui. Todo mundo que conhece o meu mandato sabe como a gente trata as pessoas aqui no parlamento. E eu quero fazer isso não só aqui, mas em todo lugar, né? E as divergências políticas, elas sempre vão existir, mas quando tem o respeito, eu acho que o ambiente ele fica melhor, mais agradável. Então, é parabenizar o seu trabalho. E fiquei sabendo aqui que é Gabriela Pereira da Silva, né? É, Eu sou Fernando Henrique Pereira da Silva, eu acho que nós somos parentes. pois é. Então, mas que Deus abençoe o seu trabalho, abençoe Obrigada, o seu aqui a também. todos os servidores da Câmara Municipal. Tinha um sonho, não falei isso, mas antigamente, antes de imaginar ser político, de trabalhar aqui, Ah, olha aí. porque eu achava o ambiente bonito, agradável, Sim. né? E aí Deus tinha um plano maior. Não, você vai ser vereador lá, né? E vai dar oportunidade de emprego para outras E vai dar, pessoas. então, através do nosso mandato, muita gente também trabalha aqui. Sim. Então, eu sempre digo, às vezes a gente tem o sonho de alguma coisa, mas Deus tem um projeto pra gente já traçado, né? E eu quero viver os sonhos de Deus pra minha vida. Sim. Então, que Deus também abençoe você, sua família, abençoe todo Leão, né? É. Deus abençoe aqui todos que fazem um bom trabalho. Na verdade, a Câmara Municipal de Marabá ela é uma referência para o Estado, né? Porque tem aqui pessoas muito capacitadas e você é uma delas que é reconhecida, já ganhou prêmios, né? Então, parabéns pelo seu trabalho e por levar também o nosso trabalho aí e sempre mostrar a transparência do trabalho de todos os vereadores. Eu agradeço, muito obrigada e que Obrigado. ele ilumine a todos nós, né? Amém. Eu já me sinto muito abençoada por estar aqui trabalhando com o que gosto. Eu acho que Isso. isso já é uma grande dádiva. Nem todo mundo trabalha com o que gosta, infelizmente, É. né? Leon, quer fazer aí a chamada para as pessoas seguirem, acompanharem a gente? Bem, pessoal, mais uma conversa muito bacana, muito interessante. Tem outros bate-papos aqui também. A gente começou uma nova temporada esse ano, mas temos muitas outras conversas da temporada passada. Vale a pena conferir aí. Você pode dar uma pesquisada no YouTube, nosso canal, para ver outros bate-papos. O nosso QR Code também está aí na tela, basta escanear para você acompanhar as nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, no X, onde você procurar, você vai encontrar a Câmara de Marabá. Isso mesmo. E nós queremos agradecer imensamente a participação de todos vocês, as pessoas que estão deixando comentários, que acompanhem, né, o nosso podcast. Se você ainda não é inscrito, como o Leão disse, se inscreve e compartilha esse vídeo, né, para que outras pessoas conheçam, saibam um pouco mais do trabalho do vereador Fernando Henrique, da trajetória, dos planos, né, que ele tem aqui para a carreira política partidária. Nós queremos agradecer imensamente, te convidamos para participar de outras oportunidades aqui, de outros podcasts. Na sexta-feira que vem, a gente está aqui de novo com um novo episódio, nesse lugar que é o lugar de debates. Aproveitar para agradecer a todos os servidores e servidoras da casa, vereadores e vereadoras. Nós tivemos aí um aniversário da Escola do Legislativo, que foi bem Isso. intenso, foram muitas atividades. E a gente agradece imensamente, são 10 anos de trabalho. E convido vocês também para acompanhar o trabalho da Escola do Legislativo, o perfil do Instagram do Memorial Político daqui da Câmara. E parabenizar que ontem foi o dia do contador e da contadora de histórias, aquelas pessoas que acreditam no livro, na leitura, na educação. Parabenizar todas as minhas amigas que acreditam que através da arte, da educação, a gente consegue também mudar o mundo para que o mundo seja um lugarzinho melhor para cada criança e adolescente. Muito obrigada e a gente se encontra na próxima sexta. Um beijo no coração e até breve.